Pessoal, tô gravando esse vídeo final de julho e eu queria trazer um tema que é um dos mais importantes da agrofloresta, que é o momento da poda. Então eu tenho esse experimento aqui, que é uma pequena agrofloresta com café. Então, como vocês podem ver, tem café plantado no meio das árvores. E estamos no final de julho. Teve uma geada aqui, até eu gravei um vídeo anterior. E aqui é uma baixada, então se o café não tivesse protegido pelas árvores, ele teria sido queimado pela geada. E por que agora é um momento importante? Porque como o Ernest ensina na agricultura sintrópica, você fazer a poda, você vai estimular todo o sistema, além de gerar biomassa para alimentar o próprio sistema. Então, como vocês podem ver, eu tenho árvores aqui que foram podadas ano passado. Esse aqui é um chicote de cavalo. Ela cresceu muito, eu vou podá-la radicalmente, então você vê a quantidade de biomassa que vai gerar, né? Tem outras árvores aqui, tem ingá lá no fundo. Desse lado aqui tem banana, que eu vou usar também para alimentar o solo. Então, pessoal, o que aconteceu? A gravação anterior, que eu mostro a necessidade de fazer a poda para estimular todo o sistema e criar biomassa, eu fiz dia 23 de julho. E eu achava que não ia mais ter onda de frio, né? Não tinha previsão. Então eu vim mais ou menos dia 26 e comecei fazendo a poda. Então, como vocês podem ver, gerou bastante biomassa. Isso aqui é uma aroeira pimenteira. Eu podei drasticamente. E como vocês podem ver, o chicote de cavalo, inclusive, eu comecei a podar. Mas no dia eu não consegui terminar. Esse lado aqui eu fiz bastante a poda. Podem ver que o café agora tá pegando sol, né? O cafezinho do lado de lá, ó. Então esse chicote de cavalo eu não tinha terminado, porque eu fiz só com a tesoura grande de poda. Depois eu ia trazer a motosserra para terminar. Inclusive o ingá lá no fundo também eu não terminei de podar. E então o que aconteceu? Eu fiz a poda e tal, voltei para casa e comecei a ver as notícias. E começou a surgir a possibilidade de entrada de uma frente fria. Como vocês podem ver, tem bastante biomassa aqui no chão. Inclusive depois eu ia... Inclusive as bananeiras aqui eu fiz a poda. Deixei até as folhas no chão. Vocês podem ver que o café agora está pegando bastante sol. Inclusive está brotando com folhinha nova. Ó, como vocês podem ver, começando a soltar até folha nova. Esse aqui é o chicote de cavalo. Aí, como eu vi as notícias, vocês podem ver ao fundo ali, tem bastante biomassa. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ver que ia entrar um ar polar, uma frente fria grande. Então eu deixei, não terminei de fazer a poda, só que eu já tinha podado bastante, né? Vocês podem ver, o café tá bem bonito, ó. Eu inclusive fiz a poda no café, tirei uns galhos excedentes que nasce vertical, que chama de chupão e tal. E aí hoje é dia 10 de agosto. Você vê, desde o dia 26 eu tive que parar a poda. E essa ar polar chegou hoje, fez 4 graus de madrugada. Amanhã vai fazer 5. E de segunda para terça a previsão é menos 1 grau. Ou seja, vai dar geada. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar toda essa biomassa, inclusive a folha das bananeiras lá, ó, e as que estão no chão também. E vou ter que cobrir todo o café. Então de segunda para terça pode dar uma geada forte e de terça para quarta também. Então vocês veem, né, que esse ano, com essa
mudança climática que aconteceu, vamos ter que mudar os planos aqui. Porque se eu não cobrir esse café, ele vai queimar. Inclusive aqui é uma baixada, né? Aqui é geada até mais forte. Pessoal, essa é a terceira etapa desse vídeo. Esse ano realmente foi bastante atípico. Eu gravei a primeira etapa no dia 23 de julho, quando eu vim fazer a primeira parte da poda, né? Porque eu não imaginava que fosse da geada. Aí gravei a segunda etapa no dia 10 de agosto, quando tinha previsão de uma entrada de um ar polar. E o que aconteceu? Na verdade deu 4 geadas nesse período, entre hoje e o dia 10 de agosto. Então eu tive que cobrir esse café todas as vezes, né? Usei a própria biomassa, folha de bananeira, etc. Então agora aparentemente não vai mais dar geada, apesar que ainda vai entrar massa polar, mas vai estar em torno de 6, 7 graus, então não tem tanto problema. Então, para finalizar esse vídeo, deixa eu mostrar a poda para vocês, porque é o seguinte, do ponto de vista da agricultura sintrópica, essa é uma das fases mais importantes. Porque o princípio da agricultura, ou que se diz como sintropia, é o sistema se autodesenvolver, ou seja, a energia que é gerada no sistema, ela alimenta o próprio sistema. A energia que a gente coloca como agricultor é justamente fazer o manejo, e um dos manejos mais importantes é a poda, né? Porque vai estimular todo o sistema. Com a poda vai estimular a brotação no caso aqui das árvores, vai alimentar o solo e consequentemente o próprio tipo de agricultura que você está fazendo. No caso aqui é um experimento com café, né? Então, e o café é ideal para o sistema de agrofloresta porque ele é muito sensível à geada. Aqui eu estou a 500 metros de altitude, mas na região sul, né? Então aqui sempre tem o risco de dar algum tipo de geada. E o café é muito sensível. Eu tenho uma outra parte, tenho vídeos anteriores que mostram o café adensado, né? Que também deu geada e ele acabou se protegendo, né? Queimou um pouco a parte de cima, mas não comprometeu a lavoura, vamos dizer assim. Então deixa eu só mostrar aqui. Então voltando aqui a passar um carro, eu interrompi o vídeo. Então, ó, eu já fiz a poda radical. E o chicote de cavalo, que é um dos que mais gera biomassa. Olha a poda radical que eu faço. Porque ele aceita essa poda. Depois ele vai rebrotar. No período de verão ele vai rebrotar loucamente. Esse lado eu já tinha feito a poda anterior. Então vocês podem ver que o café agora ele vai pegar bastante sol. E a tendência é ele se desenvolver bastante. A gente pode ver que mesmo eu cobrindo, algumas folhas ficaram do lado de fora e, ó, no caso essa aqui, ó, pegou geada. Mas no geral protegeu o café. Ó, essa aqui ficou um pouquinho descoberta. Pegou um pouquinho de geada. Mas como vocês podem ver, ó, eles já vão começar a soltar flor. Então esse ano vai dar mais café. Tem uns pezinhos que estão com alguns grãos. Então, pessoal, ó, para lá daí tinha as bananeiras, eu usei como biomassa também. Então você corta radicalmente, deixa só os brotos, né? E a gente pode ver, ó, essa aqui foi a primeira poda, ó. Então vocês podem ver que esse ingá já tá soltando broto. Ou seja, ele vai estimular todo o sistema. Ó, esse cafezinho tá com grãos, esse aqui é do ano passado, ó. Tem uns até começando a madurar. Então eu queria chamar a atenção para isso. Esse sistema, vamos dizer assim, já seria um sistema sintrópico desenvolvido. Por quê? Porque ele já está em condições de gerar energia suficiente para manter o próprio sistema, que é essa quantidade de biomassa. Ok, deixa eu mostrar não só desse lado, mas desse outro lado aqui também. Olha aqui quanta biomassa.
Então tudo isso vai ajudar também a alimentar os micro-organismos do solo, ok?